Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui reunidos para meditar na palavra do Senhor. Hoje, aqui via transmissão, não podemos ir até a igreja. Eu estou aqui com uma faringite e também com uma sinusite muito atacada. Então, conto com a compreensão dos irmãos para que domingo nós tenhamos aí a nossa programação normal. Sendo assim, caros irmãos e irmãs, eu gostaria de iniciar esse momento com vocês orando ao Senhor. Oremos. Senhor, graças te damos por este dia, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos trouxe até aqui para juntos meditarmos na tua santa e bendita palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ouça as nossas orações e que sejamos edificados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria nesse instante, caros irmãos e irmãs, então, fazer a leitura bíblica que nos é recomendada pelo nosso lecionário, lá no livro dos Salmos, o de número 30, para dar início aqui à nossa leitura bíblica, iniciando então com a leitura do livro dos Salmos, o de número 30, que diz assim. Este é um salmo de Davi, um cântico para a dedicação do templo. Exaltar-te-ei, ó Senhor, pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, desculpem, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, louvai o seu santo nome. Pois a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia, na minha prosperidade jamais serei abalado. Tu, ó Senhor, pelo teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, mas quando encobriste o teu rosto, fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no meu sangue se eu descer à cova, louvar-te-á o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, ó Senhor, e tem piedade de mim. Ó Senhor, seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores. Não se cale, Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. Quero aqui destacar o versículo de número 2. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. E também o versículo de número 5, na segunda parte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bom, o salmista então vai contando aqui pra gente das condições humanas que ele passa. Ele fala aqui de socorro, ele fala de alegria, ele fala de doença, ele fala de prosperidade, ele fala, enfim, ele fala da sua vida e como ele coloca a sua confiança no Senhor. E é diante disso, caros irmãos e irmãs, que eu quero convidar você neste instante a orar comigo, a buscar ao Senhor para aquilo que porventura esteja aí na sua vida requerendo uma atenção, requerendo que o Senhor então intervenha de maneira maravilhosa e poderosa na sua vida, especialmente nesta circunstância. Então, vamos orar ao Senhor, abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos aí comigo. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te somos gratos pela tua bendita e santa palavra. Te somos gratos porque o teu amor é maravilhoso
E louvamos-te, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Queremos neste instante colocar diante do Senhor a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da tua igreja. Buscamos ao Senhor para aqueles que sofrem, para que sejam curados, conforme nos ensina o salmista Davi. Nós clamamos pela cura das pessoas que encontram-se enfermas. Nós oramos para que estas pessoas sejam curadas e as suas famílias sintam alívio, sintam a tua bênção, experimentem um descanso, Senhor, diante de uma situação que muitas vezes envolve muitas pessoas, envolve um cuidado muito intenso. Então, que na cura desta pessoa as famílias também sejam abençoadas com descanso, com alívio, com leveza. Abençoa, Senhor, os demais necessidades, sejam elas quais forem. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, cuida, abra janelas dos céus, protege contra todo mal. E abençoa a tua igreja para que ela, na força e no poder do teu Espírito Santo, com ousadia, proclame o nome do Senhor Jesus e o seu reino. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, quero aqui com os irmãos e as irmãs fazer a leitura bíblica lá do segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículos de número 1 ao versículo de número 19. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1 até o de número 19. Diz assim o texto sagrado. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestido. Entregou carta ao rei de Israel, que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, posso matar e vivificar, porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém, Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia, por-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus,
e sua carne foi restaurada. E se tornou como carne de um menino e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Agora conheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora peço que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou Naamã com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, contudo, desse a teu servo uma carga de terra que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar e lhe encostar a minha mão. E eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Disse-lhe Eliseu: Vai-te em paz. Amém? Palavra do Senhor, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela nos seja inspiradora, desafiadora, encorajadora. Que ela fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Bom, que trecho longo, mas que trecho muito bonito, muito intenso, muito cheio de idas e vindas. E que para nós aqui, caros irmãos, caras irmãs, nos serve para uma reflexão a respeito da nossa fé e da nossa obediência. E aqui, especificamente, de 2 questões que andam juntas, vamos dizer, a partir do texto: obediência e fé. Obediência e fé. E que elas, de alguma forma, trazem a compreensão da vontade de Deus para a vida dos cristãos, bem como orientam como a nossa vida em obediência a Deus vai nos trazer paz. E eu queria rapidamente aqui com os irmãos levantar alguns pontos para que possamos então refletir sobre eles e a partir deles aplicar na nossa própria vida, a partir então da história aqui de Naamã, de Eliseu, né? Da história de Jesus com os profetas, lembrando do texto que nós lemos no domingo, quando Jesus envia os 70, 2 a 2, de porta em porta, e que eles produzem uma série de milagres a partir da obediência da palavra de Jesus. E a partir daí aplicar isso na nossa vida para que, numa leitura do Antigo Testamento, amparada pelo Novo Testamento, seja importante para a nossa vida e para a nossa caminhada na fé cristã. Bom, o que temos aqui então, caros irmãos e caras irmãs? Temos uma pessoa, diz o texto, alguém muito influente, muito querido, alguém muito respeitado e que estava sofrendo, tinha uma angústia, e essa angústia relacionada a uma doença, a uma enfermidade, algo na sua pele, né, que estava ali. O texto aponta que era no versículo de número 1, né, porém leproso. E aqui no versículo 1 estão todas as características, né? Homem grande diante do seu senhor, ou seja, diante do rei, homem de confiança, de muito respeito, porque por ele o Senhor, Deus, né, havia dado livramento aos sírios. Então Deus usou Naamã para livrar os sírios. Então ele também era alguém conhecido do Senhor. Isso é significativo aqui porque, desculpem, ele é de fora do povo de Israel. Então notem como Deus aqui amplia, como Deus então não encontra barreiras para mostrar o seu grande poder. E este homem era valente, então era alguém que era um comandante, e ele então tinha uma doença que de certa forma lhe limitava ali nos seus afazeres, sem contar a própria dor que ali estava. Bom, então ele disse assim e o texto nos vai nos contando, que numa dessas idas e vindas até o povo de Israel, em guerras provavelmente,
eles capturam uma menina, e esta menina vem a ser, então, vem servir a mulher dele como escrava lá na casa do Naamã, servir a esposa de Naamã. Né? Eis que esta menina, então, diz assim para Naamã, ao ouvir toda aquela conversa, ao ver provavelmente ali tudo o que estava acontecendo com Naamã, e ela diz, olha, eu conheço alguém. Lá na terra de Israel, mais precisamente em Samaria, existe alguém que pode curar o mestre, pode curar o Naamã. Então ela fala. E o que é importante aqui, caros irmãos e irmãs, quem que era essa menina? Uma escrava. Era alguém que vamos dizer assim, no círculo social era considerada como ninguém. E esta menina é usada por Deus para falar a Naamã a respeito de uma possibilidade de cura. E aí é que surge a questão mais interessante, o Naamã acredita. Né? O Naamã topa a empreitada, fala, não, vamos lá. Aí ele vai até o rei e fala, rei, olha, diz que lá em Israel tem alguém que cura, que faz esse processo aí ser extinto, né? Eu vou ser curado. Eu gostaria que o senhor então me ajudasse nesse processo. Não, pode ir. Eu vou mandar uma carta, você vai logo depois da carta e a partir disso nós vamos ver o que o rei de Israel vai fazer por você. Então a carta que nós acabamos de ler. O rei de Israel, quando lê, não entende o que está acontecendo. Ele acha que isso é uma provocação para uma guerra. E ele rasga suas vestes. Poxa, agora né, eu vou ter que guerrear contra o rei da Síria, porque esse sujeito está vindo aí e provavelmente ele vai eu vou ter que sair em guerra com ele. Vai me custar caro esse processo todo. Bom, Eliseu ouve tudo isso e fala, bom, e aqui a gente começa a ver toda essa articulação, não é, do plano de Deus para a vida de Naamã e de todos aqueles envolvidos. Notem, né, irmãos e irmãs, aqui, quando Deus age, ele movimenta uma série de pessoas para que a vontade dele se cumpra e todos e todas sejam abençoadas e abençoados. Né? E o que acontece aqui então? Acontece que Eliseu ouve e fala, olha, isso é muito interessante, né? Versículo de número 8, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que se rasgou as suas vestes? No sentido de uma indignação. Né? O rasgar as vestes era sinal de indignação. Deixa ouvir a mim. Eliseu falou, a questão é minha. E saberá que há profeta em Israel. E saberá que há profeta em Israel, desculpe, é algo que tanto o Naamã quanto o próprio rei precisam saber. Porque se os irmãos, né, e eu entendo que isso é uma questão para a gente já começar a ter um pouco mais de atenção aqui, se os irmãos notaram, e eu entendo que sim, o rei se indigna porque achava que a questão era ele. Como é que eu? Né? Ele diz isso, né? Versículo 7, tendo ele lido a carta, diz, eu sou Deus? Posso matar e vivificar? Por que este envia alguém para mim para ser restaurado pela... envia alguém a mim para ser restaurado pela lepra. Né? Então, quando Eliseu fala, ele fala para que todos conheçam que há alguém que é a boca de Deus em Israel. E aí os irmãos notam que o Naamã, então, ao receber a notícia, né, vai até a casa do Eliseu. E lá na casa do Eliseu, o Eliseu nem sai. Nem sai para falar com o Naamã. Manda um recado para ele, vai lá e se lava. Né? Versículo de número 10. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. A ideia aqui é de uma continuidade. Lavar-se 7 vezes, lógico, tem todo a ver com essa questão da perfeição, de todo um processo aí, mas a ideia é de um contínuo, é de uma lavagem contínua, para que isso pudesse ser realmente um tratamento. Vai, lava, se purifica, volta, vai, faz o mesmo processo. É como se fosse algo ali para dizer, é preciso que haja um certo movimento. Não é assim estático da forma como você está pensando. E aí o Naamã fica indignado.
E fala, eu vou me lavar em Damasco, tem rios mais limpos que esse. Aqui é um rio Jordão, um rio onde era usado para rebanho beber água. Então os irmãos imaginam, tinha lá tudo quanto é tipo de situação complexa, né? Sujeira de animais, essa coisa toda. E os próprios animais e os próprios pastores tomavam banho ali. Era uma coisa meio estranha de ser utilizada. E o rio aparentava ser sujo nesse sentido. E aí o que acontece? O Naamã fala, não, vou lá para Damasco, lá tem rios mais limpos que esse. E aí então, novamente, Deus utiliza duas coisas bem importantes aqui. Novamente, ele utiliza servos para chegar para Naamã e dizer, se ele tivesse te pedido uma coisa muito impossível, será que o senhor não ia fazer? Mas ele ali tomou um banho 7 vezes. Isso incomoda tanto? E aí, olha só, a expressão, por isso que eu entendo aqui que a obediência é a expressão de fé, né? Chegaram ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, versículo 13, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não teria feito. Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e serás purificado. Vamos lá, não custa nada. Essa, inclusive, é a nossa prova de fé. Vamos lá, vamos obedecer e crendo que aquilo que o profeta havia dito a nós vai se concretizar. E é o que acontece. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, versículo 14, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne foi restaurada. E se tornou como carne de um menino e ficou purificado. Então ele volta, faz todo um processo lá, reconhece que não há Deus senão o Deus de Israel, quer oferecer um presente para Eliseu. Eliseu, de jeito nenhum, eu não aceito. Não é? Então ele fala, bom, então eu vou levar uma terra para eu poder adorar o verdadeiro Deus, e vou poder então, só peço que você me deixe aí, porque eu sirvo ao Senhor e ele adora outros deuses e eu tenho que acompanhá-lo. Então se eu fizer isso, que eu seja perdoado. E o que o Eliseu disse? Vai-te em paz. Bom, esse é o contexto geral aí da nossa leitura. Bom, e que aplicações nós temos aqui? Bom, eu já adiantei aqui com os irmãos e irmãs algumas pistas. Bom, primeiro, talvez seja interessante, do ponto de vista de Naamã, de quem está angustiado, de quem precisa, de quem está necessitado, é a questão da obediência e fé. Né? Deus falou para muitas vezes para a gente aquieta, Deus fala, trabalha, a gente trabalha, Deus fala e procura isso e a gente vai trabalhar. Então, nesse sentido, quando a gente orar precisando de um emprego, a gente ora pedindo uma porta aberta e envia currículo. Não é? Ora pedindo uma porta aberta e vai buscar junto aos nossos pares que seja buscar uma qualificação para a gente poder alcançar determinados empregos. Então, quando a gente ora nessa expressão de obediência e fé, nós fazemos isso porque lá no Novo Testamento, Jesus vai nos dizer, quando você pedir alguma coisa, pede para Deus e tal, e lembre-se que Deus faz aquilo que é da parte dele. E aquilo que é a sua parte, você vai fazer. Então, a obediência, ela está ligada também à nossa prontidão para termos fé para poder ir até determinado lugar e fazer. Eu oro por uma cura? Eu oro por uma cura e ao mesmo tempo vou ao médico. Ao mesmo tempo eu vou procurar situações que me garantam que a saúde que eu estou procurando, Deus está dando também através daqueles que Ele capacitou para que pudesse cuidar do ser humano na sua saúde biológica. Então, notem, irmãos, né, que aqui é algo muito interessante, porque o Eliseu precisou descer, o Naamã precisou descer no rio. Tanto é que a expectativa de Naamã era de que o profeta saísse e fizesse lá algumas coisas, né, meio que mirabolantes e tal, e aparecesse um raio lá e ele tocasse, ele seria curado. Olha só. Versículo 11. Naamã indignou-se muito e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Deus não age conforme a nossa expectativa. Deus age conforme a sua vontade.
que é boa, perfeita e agradável. Compete a nós obedecer. Entenderam? Então, talvez esse seja, do ponto de vista, uma primeira lição. Não é? Às vezes há uma expectativa por algo que a gente imagina que seja, enquanto Deus nos mostra outro caminho. Vai e lava-te lá no Jordão 7 vezes. Vai e procura o médico. Vai fazer tal exame. Você precisa fazer os seus exames preventivos. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa ir ao médico. Você precisa procurar um profissional para ajudar você nesse processo. Né? Então, notem, a obediência aliada à fé com os pés na realidade. Então, essa é uma primeira lição que a gente precisa ter a partir desse ponto de vista de quem sofre. A partir do ponto de vista de quem é enviado por Deus. Aqui temos a menina, aqui temos os servos, aqui temos Eliseu, aqui temos o mensageiro. Não é? São estas personagens que, assim como os discípulos que saem para proclamar a vontade de Deus. Não é? E notem que a menina falou e ela não convenceu. Ela falou. Quem convenceu aqui, e nós cremos isso, foi o Espírito Santo de Deus que convenceu Naamã. Assim como lá nos discípulos, quando são enviados de 2 em 2 para proclamar o reino de Deus, que Jesus fala, cura os enfermos, expulsam os demônios, façam isso, façam aquilo, anunciem o reino de Deus, e eles saem falando isso. E eles saem fazendo isso. Quando voltam, eles voltam felizes da vida, dizendo, olha, até os demônios se nos submetem, eles ficam submissos a nós expulsamos. E Jesus fala, olha, calma. Né? Se vocês estão felizes por causa disso, eu vi Satanás cair do céu. Então, se tem alguém poderoso aqui, e se os demônios se submetem a vocês, é por causa do meu nome. Então, a partir de quem envia a mensagem, é o reconhecimento de que ao enviar a mensagem, você está sendo um vaso nas mãos de Deus. Olha que precioso, olha que bênção. Ao abrir a nossa boca, eu conheço alguém que pode ajudar a sua vida. Ele fez isso pela minha vida, o Senhor Jesus. Eu conheço alguém que pode te ensinar a palavra, eu conheço alguém que pode orar conosco, eu conheço alguém que pode estar tendo um momento que vai ajudar você a mudar a sua vida, a perspectiva da sua vida. Então, nesse sentido, se num primeiro momento, a partir de quem está angustiado, necessitado, a obediência e a fé, no segundo momento, a partir do mensageiro, qual é também a perspectiva? Caros irmãos e caros irmãos, obediência e fé. Eu falei, disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Anunciar o reino de Deus. Eu anuncio. Quem faz a obra? É o Espírito Santo de Deus. É a nossa fé, é essa. Não é o poder que nós temos, porque nós não temos poder nenhum. Tanto é, irmãos, que quando o Naamã vai se lavar no Jordão todo sujo, lá, aquela coisa toda, era um sinal de humildade. Porque Naamã quer dizer encantador. Olha que interessante. O encantador, aquele que então tinha todas essas características que nós acabamos de ler, precisa descer até o mais sujo dos rios para lá ser curado. Para dizer que o poder humano não representa nada diante do poder de Deus. Então, Naamã aprende uma lição de humildade. E nós precisamos ter humildade suficiente, tanto aqueles que sofrem, como aqueles que anunciam, que as coisas não acontecem da forma como nós queremos, mas elas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Era de acordo com a vontade de Deus que Naamã ficasse doente? Não. Muito pelo contrário, não é? Deus o curou. O que era da vontade de Deus é que, diante desta situação, que poderia inclusive trazer a morte de Naamã, Deus utiliza-se de toda esta situação para curar Naamã, para converter Naamã e para dizer a Naamã e a todos aqueles, inclusive ao rei de Israel, que há profeta, alguém que fala em nome dele ali na terra de Israel. É uma lição muito preciosa. Entenderam? Deus não quer a nossa infelicidade, Deus não quer a nossa doença, Deus não quer que a gente sofra.
O que Ele quer é nos abençoar, Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos ver bem-aventurados. Ele quer que nós tenhamos um caminho de bênção para nós, para nossa família, para a igreja do Senhor Jesus. Agora, as situações humanas. E as situações humanas, elas vão se resolvendo quando Deus vai conduzindo e dizendo: olha, essa doença eu não queria que você tivesse. Vamos ver o que é possível fazer. Eu não queria que você estivesse nessa situação. Vamos ver o que é possível fazer para tirar você desta situação. E assim, na realidade, com os dois pés no chão, nós vamos encontrando Deus abrindo os caminhos, Deus curando, seja através de forma sobrenatural, seja através dos médicos, dos remédios, dos tratamentos, seja através da conciliação, onde é preciso às vezes reconhecer numa disputa que a gente não tinha toda aquela razão que a gente achava que tinha, e aí a gente olha para o outro com misericórdia, o outro olha para nós com misericórdia. Eu não estava totalmente certo, a outra pessoa reconhece que não está totalmente certo, a humildade está aí e nós novamente podemos caminhar juntos. É a ação de Deus restaurando, é a ação de Deus trazendo sobre a vida das pessoas a sua bênção. Então, na noite de hoje eu convido você, caro irmão, irmã, a pensar sobre esses aspectos, tanto pela parte de quem sofre muitas vezes uma angústia porque passou por um processo de enfermidade, passou por um processo de separação, passou por um processo de perda muito intensa, não é? Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Respeita o seu luto, respeita esse momento. Eu estou com você, nós estamos caminhando. Da mesma forma que nós podemos olhar e falar assim: eu não consigo ainda ver muito aquilo que está acontecendo, eu não consigo mensurar aquilo que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está me conduzindo e eu vou sair desta situação. É nossa fé, não é? Nossa fé. Isso vai passar. Porque eu sempre digo isso para vocês: o mal não tem a última palavra, quem tem a última palavra é o Senhor. E da parte daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho, obedecer e ter fé que o Espírito Santo está agindo através das nossas vidas. Que a obediência e a fé então sejam características da nossa vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Que assim seja e que você, a sua família, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, seja abençoada. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa história tão bela, pelo agir do Senhor durante toda a história. Nós te damos graças, nós te louvamos e nós te bendizemos. E agora, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, a vida das famílias da tua igreja, para que nós continuemos a caminhar debaixo da tua mão, segundo a tua vontade, obedecendo a tua palavra, com fé que o Senhor está nos conduzindo para a honra e glória do teu nome. Oramos para que o Senhor nos conceda ousadia para proclamar a tua palavra, para que mais e mais pessoas se acheguem até o Senhor e a tua igreja cresça. Cresça espiritualmente, cresça numericamente, cresça na palavra, cresça na experiência da palavra e no mover do Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. E te pedimos, livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Que todos tenhamos aí uma boa semana, um bom restante de semana. E espero até domingo estar aí completamente recuperado da minha faringite e também de toda a sinusite. Está tudo muito congestionado aqui, irmãos e irmãs. Isso foi motivo, inclusive, de não poder estar com os irmãos nesta noite presente aí na igreja. Mas espero que até o fim de semana estejamos aí novamente recuperados. Deus abençoe, uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Até domingo.